Em vós, Senhor, a Deus se contempla, Mãe gloriosa do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: arranjai amigos com o vil dinheiro, para que, quando este vier a faltar, eles vos recebam nas moradas eternas. Quem é fiel nas coisas pequenas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas coisas pequenas, também é injusto nas grandes. Se não fostes fiéis no que se refere ao vil dinheiro, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não fostes fiéis no bem alheio, quem vos entregará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou não gosta de um deles e estima o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isto e escarneciam de Jesus. Então Jesus disse-lhes: vós quereis passar por justos aos olhos dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. O que vale muito para os homens, nada vale aos olhos de Deus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, Jesus Cristo hoje diz-nos que aquilo que é valioso para uns não vale para outros e, sobretudo, ajuda-nos a perceber que qual é a verdadeira riqueza para um cristão. A verdadeira riqueza é a salvação da sua alma, a salvação do mundo. E a salvação da alma de cada um de nós e do mundo faz-se ao longo da nossa história. Ao longo da história do povo de Deus. Diríamos ao longo da história da própria humanidade. Claro que hoje, num contexto de uma sociedade instantânea, imediata, a perspectiva histórica perde-se. Não temos paciência para ouvir contar uma história muito longa, para entender um processo complexo de desenvolvimento, de transformação, de mudança. Queremos tudo o imediato e só respondemos àquilo que é imediato. Já não temos paciência, já não temos atenção para a complexidade das coisas. É aquilo que eu quero e tem de ser agora. E Deus, na sua omnipotência e na sua eternidade, mostra-nos que, de facto, temos de perder esta dimensão imediata da vida e olhar no longo prazo. Sobretudo, neste dia em que celebramos São Martinho, o famoso São Martinho, ligado às tradições das castanhas, do vinho, deste fim de estação, quase já no fim ou a meio do outono, mas já neste fim de tempo bom, ou tempo de verão e tempo de inverno. Mas não podemos esquecer-nos de quem foi São Martinho, que viveu no século IV depois de Cristo, no tempo ainda do pleno Império Romano.
pouco tempo depois da fé cristã ter sido reconhecida como oficial do imperador. São Martinho era militar, vai da sua nativa Panónia, na Hungria, onde é agora a Hungria, como soldado vai para a França, para a Gália, nesse tempo. E aí, enquanto militar, é batizado e torna-se bispo com o tempo. Uma pessoa, como conta depois esta história da famosa capa, enquanto militar, sempre generosa. Uma pessoa que viveu esta dimensão do amor de Cristo de maneira concreta, não teórica, mas concreta, em atos concretos, simples, mas que tocaram o mundo, aqueles que com ele viveram e o mundo que depois esta igreja que continuou a crescer e a desenvolver-se. E por isso, de facto, Jesus diz que quem é fiel nas coisas pequenas também é fiel nas grandes. E este é o grande desafio, de mantermos as nossas convicções mesmo nas pequeninas decisões da nossa vida, naquilo que parece que não tem importância. Às vezes podemos olhar e dizer, não tenho grandes pecados, não mato, não roubo e, portanto, não faço mal a ninguém. Mas esquecemos as pequeninas coisas, as pequeninas atitudes que vão mostrando que ser cristão ou ser pagão é a mesma coisa. Porque, de facto, é aí que se faz a diferença. Se eu sei que sou cristão, tenho de procurar agir de maneira diferente dos outros que são ateus ou agnósticos. E, portanto, é nas pequeninas coisas, nas pequenas atitudes de cada dia, naquela murmuração instante que no trabalho se faz sempre contra aquela pessoa, contra aquela outra, e alinho no mesmo estilo de funcionamento, no mesmo estilo de relacionamento. Então, de que é que vale ser cristão? Se não procuro dizer, aqui a murmuração para, aqui o chamar nomes a este e àquele para, aqui a pequena violência para. Ficamos muito escandalizados com as grandes atitudes e os grandes acontecimentos. Mas essas grandes atitudes e esses grandes acontecimentos que nos escandalizam nascem precisamente daqui, destas pequeninas coisas que são desvalorizadas, mas que nos fazem perder o rumo e, sobretudo, fazem aos mais novos perder as suas referências. Perder esta capacidade de distinguir o bem do mal. E se não somos capazes de distinguir o bem do mal, não temos valores, não temos critérios de vida, não somos cristãos. Escutávamos o fim da carta aos Romanos, a grande carta que São Paulo escreve à Igreja de Roma, à Igreja da capital do Império, fazendo uma síntese já quase no fim da sua vida, já a caminho da prisão, fazendo uma síntese da sua, diríamos hoje, teologia. Mas depois, no fim desta carta, cita uma série de nomes que nos mostram que, de facto, a grande teologia concretiza-se em situações e em relações concretas. Sobretudo, Priscila e Áquila. São aquelas duas grandes figuras daquele casal que acolheu logo desde o início São Paulo, que acolheram o batismo e depois procuraram, como leigos, continuar a ajudar a comunidade cristã a desenvolver-se, a crescer-se e a fortalecer-se. Estes dois que acolhiam a igreja em sua casa, nesse tempo ainda não havia igrejas. No ano 50 depois de Cristo, 60 depois de Cristo, 70 depois de Cristo, ainda não havia igrejas como esta. As pessoas reuniam-se nas salas uns dos outros, ou se havia alguma família generosa que dava a sua sala para habitualmente se reunirem lá.
Então é este casal, esta família, que acolhem em Roma a primeira comunidade para a celebração da Eucaristia, para o anúncio da palavra. Mas tantos outros, Maria, Andrónico, Júnia, reparamos, homens e mulheres, leigos e religiosos, que faziam parte da comunidade de Roma e que ajudavam a comunidade cristã de Roma a crescer. E, portanto, percebemos que esta valorização dos leigos não é só do século XX, não é só do Vaticano II. Sempre assim aconteceu. Estes homens e estas mulheres, não apenas os consagrados, não apenas os ordenados, mas aqueles que eram batizados e que sentiam a sua responsabilidade de promover a fé, de anunciar Jesus Cristo, de testemunhar Jesus. E faz-nos muito bem ouvir que há 2000 anos, de facto, os leigos eram reconhecidos. Tinham um trabalho imenso na construção da comunidade, no crescimento da comunidade. Todos os batizados são fundamentais e são importantes. E todos os batizados, todos aqueles que receberam o batismo, que são discípulos de Jesus Cristo, que fazem este caminho de discernimento, de conversão, que procuram nas coisas pequenas ser fiéis, que procuram também ser responsáveis no próprio mundo em que vivem, na política, na economia, na ciência, na tecnologia, na indústria, na sociedade e na cultura, que fazem de facto a diferença, porque vivem o Evangelho e anunciam-no através da sua vida. E esta deve ser a questão que nos motiva a nós, a cada um de nós. No nosso pequeno mundo, no nosso, diríamos, ambiente de vida, ali onde estamos, façamos a diferença. Vivamos como cristãos, fiéis às nossas responsabilidades espirituais e materiais, numa verdadeira vida comprometida com o Evangelho, para que a sociedade seja de facto transformada de acordo com o projeto de Deus e seja humana, porque uma sociedade verdadeiramente humana é verdadeiramente cristã e uma sociedade verdadeiramente cristã é verdadeiramente humana.